Aqui a falar um bocadinho com, como nós costumamos dizer, a nossa vítima, a Sara, que é jornalista, e tal como nós também está aqui a fazer uma reportagem. E se calhar eu começava por lhe perguntar as perguntas mais habituais, que é, por exemplo, se é a primeira vez neste projeto, se é a primeira vez que vem aqui, por exemplo, fazer uma reportagem. Sim, é a minha primeira vez em Portugal, é a minha primeira vez na Europa. Eu acompanho o projeto Miúdos a Votos há um tempinho, porque tenho pesquisado a respeito do projeto e de diferentes formas de falar de política para crianças. Então, além de jornalista, eu também sou investigadora, estou em doutoramento na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E também uma parte do meu doutoramento vai acontecer na Universidade do Algarve. E estou super, super feliz de estar aqui pela primeira vez acompanhando o projeto com vocês. Ok, muito obrigada. E também queríamos perguntar-lhe, a música que acabámos de passar é uma música da sua escolha. Por que escolheu esta música? Porque eu gosto muito do Caetano Veloso. Eu gosto muito das canções dele, da forma como ele estrutura a poesia e como ela casa de uma forma tão linda com a melodia. Sim, tem de facto um ritmo muito bonito. Se calhar eu agora pensava mais para a parte de... Ou seja, como nós já conseguimos perceber, a Sara é muito chegada à política. Eu também tenho um programa de... Exato, também tenho um programa de política na rádio e se calhar perguntava-lhe um bocadinho o que é que acha, ou seja, acha que hoje em dia as crianças e os jovens que, por exemplo, estão aqui presentes, são bem informados sobre a política? Eu acredito que, na medida em que eles participam, que vocês estão aqui participando do projeto Miúdos a Votos, vocês têm a possibilidade de ter um contato melhor com a política. E isso é muito interessante, até porque nós não estamos lidando aqui com candidatos pessoas, estamos lidando com candidatos livres. Então, vocês podem construir uma ideia de cidadania de uma forma muito ampla, sem ficar focado num candidato X, Y, Z, mas sim em projetos, em ideias, e eu acho isso super interessante. Disse que está também a fazer um projeto sobre a política para as crianças, certo? Acha que a política para as crianças tem sido valorizada nos últimos anos? Infelizmente, não. Ela deveria ser mais valorizada e acredito que as crianças deveriam ser mais ouvidas, né? A gente tem alguns exemplos de algumas crianças que conseguiram um certo destaque, hoje nem são crianças mais, né? A gente tem a Greta Thunberg, a Malala, e que deram voz, né? E mostraram que as crianças se preocupam sim com as coisas que estão acontecendo e precisam se envolver sim. Não é porque eu não tenho idade para votar, porque eu sou criança, que eu não sou cidadã. Eu sou cidadã sim, né? E os adultos precisam parar com essa ideia de que as crianças têm que ser só protegidas e não podem se envolver. Acho que precisam sim se envolver e se envolver bastante. Sente que hoje em dia as crianças têm menos, por exemplo, desinteresse, por exemplo, através... Nós conseguimos ver que hoje em dia há uma taxa de abstenção muito maior. Pensa que as crianças hoje em dia têm um maior desinteresse sobre a política, para além de não terem tanto acesso, também têm desinteresse? Olha, eu acredito que, ao contrário do que muita gente pensa, que existe interesse sim. E existe um interesse que ele está muito, muito relacionado com as coisas que estão acontecendo, né? Com o nosso futuro próximo. Eu não sei se vocês sabem, as coisas que estão acontecendo no Brasil agora, nós passamos por uma enchente terrível na região sul do Brasil, onde mais de 150 pessoas morreram. E nós temos mais de 60 mil pessoas desabrigadas, porque nós vivemos uma enchente que não teve precedentes na história. E nós vivemos esses perigos climáticos e parece que os atuais governantes não estão tão ligados nessa situação quanto as crianças. Eu vejo uma movimentação muito grande relacionada a crianças e adolescentes, especialmente quando a gente fala de políticas verdes, porque é uma coisa que afeta diretamente o nosso futuro. E não sei por que os adultos não se deram conta disso ainda, estão mais preocupados com o dinheiro
do que com a nossa existência, né? Ou seja, o que acha que os adultos, neste caso, podiam fazer para valorizar mais a política para as crianças? Eu acho que eles podiam criar mais meios de participação. Por exemplo, eu agora tive aqui uma ideia. Sara concorda, por exemplo, com integrar nas escolas, por exemplo, dentro da disciplina de cidadania, uma parte sobre a disciplina de política? Sim, eu acredito que é muito importante. Inclusive no Brasil, nós não temos essa disciplina política, né? Ela só é tratada a partir do terceiro ciclo, com os adolescentes. Sim, exato. Aqui é igual. Nas nossas escolas tem acontecido o mesmo. Nós não temos nenhuma coisa que nos relacione com a política. E eu sinto que há muito mais desinteresse pelas crianças, porque eu própria não tenho muito interesse pela política, mas é uma coisa que sempre ouvimos os nossos pais a falar de que vão votar e nós ficamos sempre com aquele interesse. E concordo plenamente consigo que devia haver mais relacionamento com as crianças, com a política. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que você não tem tanto interesse por política, mas às vezes a gente não entende o que a política é. Às vezes a gente pensa que política é só votar. Mas, na verdade, quando a gente está negociando com os nossos pais sobre a roupa que a gente quer comprar, sobre os lugares que a gente quer ir, nós estamos sim fazendo política. Nós estamos negociando, porque na sociedade é isso. A sociedade, para a gente conseguir viver em sociedade, a gente precisa de conviver com os nossos direitos e os nossos deveres, saber os nossos deveres e também os nossos limites em relação ao direito das outras pessoas. Isso tudo é política. Então, assim, não tem como fugir disso. Para fugir disso, a gente teria que viver numa ilha isolada, feito Robinson Crusoe. E não é isso que a gente quer, né? Quer fazer mais alguma coisa? Há bocado tocou mais no tema do clima, não é? Que é o que atualmente interessa mais politicamente aos jovens. Por exemplo, os meus pais, vou dar um exemplo, eu já os pedi para ir a greves climáticas e eles não me deixaram devido porque disseram que havia pouca segurança, por exemplo, e assim. Mas a Sara concorda com que as crianças vão a greves climáticas e que façam a diferença no caso? Concordo, eu concordo. Assim, se eu tenho um filho de 9 anos, se ele me pedisse para ir a uma greve climática, com certeza eu iria junto com ele. Pode ser que poderia pensar que não haveria segurança, mas se eu pensasse isso, eu iria junto com ele. Porque eu acho importante, desde pequenos, a gente compreender esse processo e compreender as formas diferentes que nós temos de nos manifestarmos e de participar. Infelizmente, a gente vive um medo que é incutido na cabeça das pessoas, que acaba nos impedindo de nos manifestar politicamente. E não é só pelo voto que a gente se manifesta, é participando de greves climáticas, é participando de manifestações, de diferentes formas que a gente pode participar. Eu sinto que nós crianças também temos muito aquela necessidade de fazer a diferença e ver os erros dos adultos e pensar: eu não quero fazer aquilo, eu quero ajudar. E o que é que acha que nós crianças também devíamos melhorar nesse sentido? Nossa, que pergunta difícil. É uma boa pergunta, parabéns. Obrigada. Eu acho que uma coisa eu estava ouvindo o João Pedro falando aqui na oficina que estava sim. a fazer com os miúdos. E ele disse que o bom jornalista é aquele que escuta, né? Tem que escutar para poder fazer a próxima pergunta, para poder saber o que falar. E isso eu acho que se estende a várias instâncias da vida. Nós precisamos aprender a escutar, entender aquilo que o outro, os anseios, as dificuldades que o outro tem, para que a gente possa tecer melhores argumentações. E talvez aí, assim, a gente consiga abrir um diálogo, porque a gente foge daquele não porque não e o quero porque quero.
É né? assim, de facto, eu já li muitos livros de política e tenho-lhe a dizer que a senhora devia ter escrever um livro de política. Obrigada. Porque a Sara sabe mesmo do que fala e tem mesmo pronto, gosta mesmo do que diz e aconselho a escrever um livro porque de facto isso está muito bem feito. Eu agora por acaso também estive a ler uns livros sobre a política e acho que a Sara conclui os requisitos todos. Acho que podíamos só terminar esta entrevista a fazer a pergunta, digamos, que é normal na rádio, que é a pergunta que nós perguntamos sempre aos entrevistados. Foi um problema, olha, vou dar português. Que é, quando era pequena, qual era o seu brinquedo, boneco favorito? Menina, se eu te contar que não era brinquedo, porque a coisa que eu mais gostava quando eu era criança era de um bom livro. Todos os livros de história possíveis, todos os livros da biblioteca do meu pai. Eu sempre gostei muito de boas histórias. Então, eu acho que... Um bom leitor é um bom escritor. Muito obrigada. Eu que agradeço a minha participação. E agora vamos ouvir a música Playback de Carlos Paião, que também é aqui muito relembrada por nós na nossa infância, não é mesmo?